Senhor Ronaldo Piacente, procurador-geral do STJD. Obrigado por nos atender, boa noite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade, parabenizo aí pelo trabalho de vocês, sempre trazendo informações aí do esporte e também dando boa noite aos ouvintes da Rádio Bandeira. Sempre um prazer estar com vocês. O prazer é todo nosso. Procurador, como ficou o caso do São Paulo e o Palmeiras? Porque o Luiz Flávio de Oliveira colocou no último jogo que aconteceu sábado no Morumbi, né, que ele foi ofendido, né, ele expulsou o Rigoni por ofensas e também denunciou o Carlos Belmonte, diretor de futebol, e o Fernando Bracali, que também é diretor do São Paulo, por tentativa por ofensas e uma tentativa de intimidação, dá para dizer assim. O senhor pode nos dizer como fica esse caso? Haverá denúncia contra o São Paulo e contra esses envolvidos? Sim, certamente haverá denúncia, serão todos denunciados, né? O atleta, ele é denunciado no artigo específico do parágrafo 1º do 243F, que a pena já parte de 4 partidas, né? E os demais, quando membro da comissão técnica, eles são suspensos por prazo, ou seja, como eles obviamente não participam do jogo em si, então há uma suspensão que pode chegar de 15 até 90 dias de suspensão, mais uma multa de 100 a 100 mil reais de punição para todos, tanto atleta como qualquer membro da comissão técnica, como qualquer pessoa natural que esteja na jurisdição da Justiça Desportiva, que é o caso dos 3, tá? O senhor acha que o Rigoni está no mesmo caso dos dirigentes? Na verdade, assim, os 3 são tratados como ofensa moral ao árbitro, né? Que existe um parágrafo, que é o parágrafo 1º, que ele é específico apenas em relação ao atleta, que aí a punição já parte de 4 partidas. No demais, ele vai pelo caput do artigo, que aí prevê essa penalidade que eu lhe passei. Sempre a Procuradoria, ela analisa os fatos, ela analisa a súmula do árbitro, ela analisa também as questões de provas de vídeo e, com base nesse documento, oferece a denúncia. E esta denúncia vai ao pleno do tribunal, primeiramente a comissão disciplinar, que é a primeira instância, depois, havendo recurso, vai para o pleno e vai ser denunciado assim como ofender alguém em sua honra. E, obviamente, o tribunal pode entender que não houve uma ofensa à honra, houve apenas um desrespeito, e aí aplica-se o tipo e depois a quantidade de penas. Rapaz, olha, sinceramente, senhor Ronaldo, eu acho que a denúncia ela cabe, mas o senhor chegou a ver o jogo? O senhor não acha que o São Paulo... Não chega a ver. Na verdade, eu nem estou no Brasil, eu estou nos Estados Unidos. O senhor está nos Estados Unidos. Obrigado por nos atender nos Estados Unidos. Que imagina, ótimo. eu estou aqui nos Estados Unidos, mas estou atendendo vocês aí. Certo, o senhor não viu o jogo, então, mas, por exemplo... Não vi o jogo, não vi o jogo. Sim, nada justifica chute na porta, soco na porta, tentativa de arrombamento, ofensa. Eu acho que isso nada justifica no futebol. Agora, que o São Paulo pode ter se sentido prejudicado, eu acho até que foi prejudicado, eu particularmente, queria te ouvir também, Capelanes, a respeito disso. São penas pesadas para o São Paulo, né? Então, doutor, um abraço para o senhor, obrigado por nos atender. A gente discutiu muito ontem, principalmente aqui no programa, quase 1h30 falando sobre esses lances. Ouvimos o Loeblin, que deu uma ótima entrevista para nós. Mas, doutor, a minha pergunta vai em relação a isso. Eu vou até dar um trecho bem curto aqui da súmula, só para que a gente possa entender e se basear em quantos jogos pelo menos o Rigoni vai pegar, se cabe instância, a data de julgamento e assim vai. O Luiz Flávio de Oliveira colocou aqui, abre aspas, expulso diretamente o atleta de número 77, Emiliano Ariel Rigoni, por proferir as seguintes palavras por 2 vezes após a anulação de um gol da sua equipe. Você é um ladrão, escreveu Luiz Flávio de Oliveira na súmula da partida. Esse tipo de coisa, doutor, pela sua experiência, caracteriza quantos jogos de punição tem alguma instância que o São Paulo possa intervir e evitar essa punição para talvez um dos principais jogadores do clube, doutor?
Na verdade, isso está previsto no próprio código, né? O atleta, ele, quando há uma ofensa à honra do árbitro, o tribunal vem nesse sentido que quando o árbitro ele é chamado de ladrão, há uma ofensa à sua honra, então ele parte no mínimo de 4 partidas. O que o tribunal analisa é a questão da primariedade do atleta, a questão da vida do atleta em relação a outras infrações disciplinares. O tribunal pode entender que houve um desrespeito à arbitragem, e aí a penalidade aí pode ser de 1 a 6 partidas, então ela acaba diminuindo. Mas se o tribunal entender que houve uma ofensa, o mínimo previsto é de 4 partidas. Você me perguntou em relação à questão de recursos, esse processo. O tribunal oferece, a Procuradoria oferece uma denúncia, este processo é encaminhado à comissão disciplinar. A comissão disciplinar pode aplicar, se entender, pela questão da ofensa a 4 partidas. Vamos imaginar que se aplique o mínimo. O São Paulo ingressa com recurso e a própria Lei Pelé, como o próprio Código de Justiça Desportiva, ele prevê que a penalidade quando superior a 2 partidas, a obrigação do tribunal conceder o efeito suspensivo. Então, aí a prerrogativa do relator do processo, ele pode tanto conceder um efeito suspensivo a partir da primeira, da segunda, da terceira, aí vai do entendimento dele. Mas partiu da segunda, a pena acima de 2, obrigatoriamente haverá a suspensão, o efeito suspensivo da punição de 1º grau. Lembrando que a questão da punição, da suspensão automática é obrigatória. Mesmo que ele venha amanhã ser absolvido pelo tribunal, a suspensão automática obrigatoriamente vai ser cumprida, porque é uma questão regulamentar. Então, só para a gente colocar de minha parte aqui, Pretzel, só para a gente entender, o Rigoni, então, ele será julgado no fórum do STJD de 1 a 6 partidas, e a mesma coisa deve acontecer com o Luciano, que a TNT Esportes acabou flagrando. O Luciano estava num dos camarotes do Morumbi, também xingou o Luiz Flávio de Oliveira. Eu não sei de fato se o xingamento do Luciano foi parar na súmula, mas pode acontecer também com o atacante do São Paulo, mesmo não estando relacionado? Ele não estava nem envolvido no jogo. Não estava, mas ele xingou, apareceu, a TNT Esportes filmou, e eu queria entender se ele pode entrar no mesmo quadro do Rigoni, de ofensa ao árbitro, independentemente de estar ou não relacionado. Não, sua pergunta é ótima. Pode sim, ela é muito pertinente a pergunta, ele pode sim, ele está dentro do sistema da justiça desportiva. Então, o árbitro não relatou na súmula, mas vou te dar um exemplo. Alguma imagem captou ele fazendo este ato. Então, a Procuradoria ele pode denunciar com prova de vídeo. Ele pode denunciar também através do relatório do árbitro. Ele pode também denunciar através de outras provas testemunhais. Então, nós não estamos simplesmente obrigados a denunciar somente com base no relato do árbitro. Mas, doutor, me permita, doutor, por favor, não é uma interferência muito grande de vocês? O Luciano não estava no jogo. O Luciano ele não tem o direito de, daqui a pouco, ele se manifestar. Se ele estivesse na casa dele, tivesse uma imagem, por exemplo, que pegasse ele xingando o treinador adversário, tô dando um exemplo, não pode ter o direito de ir e vir, de se manifestar agora em razões emocionais? Ele não pode fazer isso agora? Todo mundo tem o direito da livre manifestação, mas com limites, como já decidiu o próprio STF, né? Toda manifestação de vontade, ela tem limites, ela não é aberta ao ponto de você chamar alguém de ladrão. Então, no momento que ele está, é diferente se ele está no campo, agora, se ele está na casa dele. Agora, se ele está dentro do estádio e se capta uma imagem, tem que entender que ele leva essa imagem para dentro da casa das pessoas. Ele mostra, né? Ele mostra uma imagem para famílias que estão assistindo o jogo. Então, isso não me parece um bom exemplo, entendeu? Então, a questão da interferência, ela é jurídica, ela é legal, ela é prevista. Então, certamente,
dentro do sistema da própria Lei Pelé, ele pode ser denunciado sim. Fica no mesmo quadro do Rigoni, de 1 a 6 partidas de punição, é isso, né? Isso, exatamente. Pode dizer, na verdade, a ofensa parte para o atleta de 4. Mas o tribunal pode entender que não houve uma ofensa, por exemplo. No caso, houve um desrespeito, como Sim. nesse caso, não, mas o Luciano não estava em campo, então, na verdade, foi um desrespeito. Aí o tribunal vai analisar. Aí ele pode até aplicar uma partida. Entender, não, houve uma ofensa, sim. Aí a partir de 4, porque é contra o árbitro. Se não for contra o árbitro, vamos supor de um atleta para outro, aí sim se parte de 1 a 6 partidas, entendeu? Aí, obviamente, vai ter que analisar os fatos, analisar o caso, analisar a súmula, todas as provas, né? Isso, então, quer dizer, é uma gama de fatos e atos que são analisados pelo tribunal. Dr. Ronaldo Piacente, muito obrigado por nos atender, procurador-geral do STJD nos Estados Unidos. Eu, sinceramente, eu tenho o maior respeito pelo senhor, ainda mais pela sua gentileza de nos atender nesse momento, viajando, estando no exterior. Mas eu acho que nesse caso do Luciano é uma interferência do tribunal, olha, eu acho até de certa forma absurda. O jogador que não está participando da partida não poder se manifestar. Isso aí é um negócio realmente, é uma interferência, é um prejuízo ao time daí, que é um negócio absurdo. Para mim, beira o absurdo. Para mim, beira o absurdo. O Luciano correr um risco de não estar em campo, de não estar relacionado, de não estar jogando e não poder se manifestar. E entrar no mesmo artigo de um jogador que estava no campo e que foi expulso. Eu acho isso uma interferência do tribunal gigantesca. Eu vou dar minha opinião já, só queria tirar uma última dúvida, não sei se o Raul tem um questionamento também para o doutor. Não, nenhum. Eu tenho só uma bem rápida aqui, doutor, só para fechar também agradecendo o senhor pela atenção. Tá aqui na súmula que os dirigentes, o Carlos Belmonte e o Chapecó, de acordo com a súmula, eles teriam dito: safado, ladrão, vagabundo, vai tomar não sei o quê, vocês roubaram a gente. A pena por um jogador, o senhor já explicou. E para os dirigentes, o clube pode ter que arcar financeiramente com isso? Como é que funciona? Sim, aí quando não é atleta, e aí é que eu quero também primeiro agradecer as palavras do colega, entender, e respeito a indignação dele, de não concordar, é óbvio, nós estamos num Estado democrático de direito e isso faz parte do sistema. Mas exatamente a mesma coisa com o dirigente, ele não está jogando. E ele quando ele se manifesta, ele também vai responder. E aí a pena, como ele não é atleta e ele não está participando do jogo, aí a pena mínima é de 15 dias. Ele pode chegar de 15 até 90 dias. Muito bem. Eu acho que tá muito esclarecido, Bastante. Doutor. Quero lhe agradecer muito mais uma vez. Uma boa viagem para o senhor. Né? Obrigado. E é sempre um prazer imenso ouvi-lo. Por exemplo, o Bruno de Oliveira está dizendo o seguinte: vocês não têm que dar espaço para esses caras do STJD. Eu discordo. Eu também, tá louco? Quando o assunto é muito pertinente e quando o assunto tem muita interferência e tem muita repercussão, claro sim que nós temos que ouvir. Por as duas versões, Pretzel. Tem a do árbitro, do jogador e do STJD. A gente tem que ouvir o pessoal do STJD. De vez em quando, eu não sei se é o seu caso, a gente acha que vocês querem aparecer muito. Vocês são meio pavões, viu? Vocês são meio pavões, mas eu acho que não é o seu caso. Acho que não é o seu caso. Não, eu acho isso teve... E você sabe, se me permite, tiver mais um tempinho, eu acho, o tribunal ele vai se reciclando, né? De 4 em 4 anos. Infelizmente, havia, sim, essa questão, mas acho que hoje o tribunal, ele não é protagonista de nada. Acho que o tribunal tá fazendo o seu papel, né? Até quando eu falo, não dá ouvido, acho que é importante também saber que o tribunal faz um trabalho contra, não julga só cartão vermelho, suspensão, a gente julga muitos casos importantes, como o caso de racismo, de homofobia. Nós temos feito um trabalho, saiu até uma matéria aí na televisão agora há pouco tempo, sobre de doações e penas. O tribunal tem feito punições e nós temos convertido, eu principalmente convertido, algumas punições para instituição de caridade. Então, ainda mais esse caso de Covid, nós ajudamos muito, até Manaus, ajudamos aí muitas crianças com câncer, ACD, nós temos ajudados aí, só para você ter uma ideia, nós em um ano, foi R$1.700.000 de doações que nós fizemos de punições do tribunal,
que foi para a instituição de caridade. Então, o tribunal tem feito seu trabalho, sim. Teve, sim, essa pecha aí de aparecer muito, ser pavão, isso que você está falando. Eu acho que já passou, foi uma era do passado. Acho que o tribunal hoje está... Pouco se fala do tribunal. Inclusive, foi muito conversado, isso, sei lá, o protagonismo tem que ser do futebol e não do tribunal, né? Só para fechar, e peço até que o senhor seja breve, que eu sei que a gente tem que liberar o senhor. O senhor não, tranquilo. O STJD é a favor do VAR? Eu digo por mim, eu sou a favor do VAR, sim. Eu acho que o VAR, em que pese algumas críticas em relação a que demora um pouco para o jogo, as críticas que eu recebo, olha, mas aí perde um pouco aquela questão gostosa do futebol, foi pênalti, não foi pênalti, mas o que trouxe de justiça, eu acho que em relação à justiça e emoção, acho que o trabalho de anos de atletas, de dirigentes do clube, de investimento, de patrocínio, dos atletas se esforçando, né? Eu acho que prevalece sim a justiça. Eu acho que eu sou a favor do VAR assim e acredito que deva continuar. Essa é a minha opinião pessoal, né? Muito bem. Muito obrigado, então, pela entrevista, senhor Ronaldo Piacente, procurador-geral do STJD. Um prazer imenso ouvi-lo. Obrigado mais uma vez. Obrigado, doutor. Prazer é todo meu e muito obrigado pela oportunidade. Sempre estou à disposição da imprensa.